Eu quero pedir, por favor, que vocês abram a palavra do nosso Deus em Romanos 10. Por favor. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos, estou lendo esta parte para que eu gostaria de falar algo com vocês. Quando nós chegamos a conversarmos, nós e os anciãos, né? Eu também sou anciã, que nós íamos fazer essa semana de evangelho do ancianato. O nosso pastor colocou essa palavra no grupo do ancianato. E eu fiquei pensando, fiquei analisando, isso ficou no meu coração. Por quê? Vou explicar para vocês por que eu estou abrindo a semana do evangelismo. Os meus amigos aqui, anciãos, olha o que eles fizeram, queridos. Eu estava viajando, eles se reuniram e eles decidiram uma agenda que eu abriria a semana de oração. Logo, eu não pude reclamar, porque já estava lá. Aí o Armandinho, que todos conhecem, falou assim para mim: irmã, leia a agenda, se houver alguma coisa, a irmã pode reclamar. Eu até pensei, queridos, falei, vou reclamar. Porque eu que vou abrir, né? Falei, não, vou reclamar, vou falar não, porque vamos trocar aí com alguém faz essa parte de abrir a semana. Mas aí, queridos, olha como Deus é maravilhoso. O pastor colocou essa palavra no nosso grupo. E quando eu li essa palavra, ela falou o meu coração. Queridos, que esta palavra, do jeito que ela trabalhou no meu coração, ela venha trabalhar no seu também. Que no momento que você for convidado a levar a palavra do Senhor, você esteja pronto e vá. Quando a gente fala pronto, você diz assim, mas eu não estou. Aí eu vou dizer para vocês, nem eu. Para ser sincera, queridos, é o primeiro sábado que eu prego na Igreja do Belém. Eu já estou aqui praticamente quase uns 6 anos. É o primeiro sábado que eu prego aqui. Eu já preguei em algumas igrejas adventistas bem pequenininhas. Fui convidada e tive a coragem de ir. Mas aqui eu confesso a vocês que eu sempre fugia. Sempre que aparecia alguma coisa, gente, olha, não vai dar para eu ir, não sei o que lá, não tem outra pessoa. Mas no momento que esta palavra entrou ali no grupo, eu fiquei pensando, queridos, nós estamos num momento que tem muitas pessoas, às vezes nós olhamos para nós, para as pessoas que estão aqui na igreja, a gente fica pensando, mas todo mundo aqui conhece a palavra do Senhor, né? Queridos, pasmem, existe muitas pessoas que não têm o conhecimento de quem é o Senhor, dos feitos do Senhor, das maravilhas do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Eu poderia enumerar aqui vários testemunhos, mas que não é o caso. O que eu quero falar para vocês, já que eu estou abrindo essa semana de oração, eu quero pedir a vocês que vocês se coloquem com o Senhor, que vocês orem, que vocês peçam a Deus que Ele permita que vocês estejam na casa do Senhor essa semana toda. Às vezes a gente fala assim, semana de oração, nossa, semana evangelística. Queridos, é o melhor momento para que eu e você possamos mergulhar na palavra do Senhor, conhecer mais do nosso Deus poderoso e aprender e entender que Ele faz coisas maravilhosas nas nossas vidas, e isso faz total diferença. E nós vamos ver aqui, através desta apresentação, que hoje é a primeira semana, tá bom? Então eu quero pedir para vocês, que vocês prestem um pouquinho de atenção aqui na apresentação, porque a própria apresentação, querido, as imagens, elas já falam muito do que nós estamos vivendo e do que o livro de Daniel traz para nós, para esses dias. Aí, Evangelismo do Ancianato, janeiro de 2014, o título é Esperança no Grande Conflito. Olha, queridos, eu vim até de verde para vocês lembrarem.
que nós estamos buscando do Senhor a esperança no meio de tantas coisas que nós estamos vendo. E eu brinquei, a Regina está aí? Falei para a Regina que a Regina está de verde, a esposa do irmão Jordão. Igual a mim, eles me deram uma carona aqui para a igreja. Eu falei, caso eu desmaie, tem qualquer coisa lá, você me substitui. Tá certo aí, né, Regina? Queridos, eu quero pedir para vocês que vocês fiquem, por favor, em espírito de oração. Essa semana de evangelismo é uma semana especial para a nossa igreja, mas em especial para nós, anciãos dessa igreja. É uma semana especial, queridos, onde nós, desde o momento que nós soubemos que haveria, nós começamos a nos reunir, estar juntos, orar, buscar no Senhor a direção. Então, é uma semana especial para nós, líderes desta igreja. E eu peço que vocês fiquem em espírito de oração, que vocês orem por nós, e a cada dia, para a honra e glória do nosso Deus, estará aqui um ancião, trazendo o tema, e se você perder, o que vai acontecer? Um tema explica o outro. Então, se você perder o tema, aí vai ficar meio complicado, você vai ter que estudar sozinho. Brincadeira, sabe o que você pode fazer? Pode perguntar para o ancião, que é dono daquele tema, e eu tenho certeza que ele vai ter condições em nome de Jesus para te explicar, tá bom? Então vamos lá, queridos. Acho que não está. Funcionou. Se tiver algum probleminha aqui, eu vou pedir para vocês passarem para nós, tudo bem? Então vamos lá, queridos. O livro de Daniel começa com um confronto militar. Babilônia contra Jerusalém. No entanto, além da batalha que envolve dois reinos históricos, o livro aponta para outro evento que é um conflito universal. Queridos, tudo que acontece no nosso mundo hoje reflete mundialmente, reflete no universo, tudo que acontece. Se acontece uma guerra num país que seja distante, nós sentimos aqui. Se nós estamos vivendo no nosso país falta de moralidade, problemas políticos, isso interfere em outras nações. Então, nós estamos falando de um conflito universal, e esse conflito, queridos, nós já sabemos que ele se iniciou lá no céu, e nós estamos inseridos nele. E através das profecias de Daniel, nós vamos aprender a ter esperança e como é que nós vamos nos portar nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque o livro de Daniel, queridos, é para esse tempo aqui que nós estamos. O tema central, deixa eu mudar aqui. Mudou? Mudou. Ainda conta aqui que eu não enxergo de longe, queridos. Então, vocês vão me falando aí se mudou. O tema central do livro é o grande conflito entre o bem e o mal. Entre a vontade de Deus e a vontade humana. Entre as verdades dos céus e as crendices pagãs. Entre o eterno governante do universo, que é o nosso Deus, e os transitórios governantes da terra. Entre o perseguido povo de Deus e os seus perseguidores. E aí, queridos, o tema hoje, que é o primeiro dia, é o tema 1, Daniel, um livro para os nossos dias. Vocês sabem o que significa o nome Daniel? Meu juiz? Deus, o meu juiz. Olha, queridos, que importante saber isso nesses tempos que nós estamos vivendo, que nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que é o nosso juiz. Às vezes, queridos, nós contamos com A, com B, com C, colocamos as nossas vidas diante de pessoas que nós achamos que têm poder, que podem isso, que podem aquilo, mas nós, queridos, que somos os servos de Deus, que conhecemos o Deus maravilhoso e poderoso a quem servimos, precisamos entender e saber e confiar que Deus, o nosso Deus poderoso, é o nosso juiz. Então nós estamos bem. E aí, continuando aqui, queridos, há algumas evidências para acreditarmos que Daniel tem escrito o livro que leva o seu nome.
Ao escrever, ele usa a primeira pessoa do singular. Isso indica que ele registrou as próprias experiências que ele viveu. Em segundo lugar, somente alguém que tenha vivido no século VI antes de Cristo podia conhecer detalhes contidos neste livro. E por fim, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele afirma em Mateus 24:15 que Daniel é quem escreveu esse livro. Você vai passando? Ah, tá bom. Obrigada, queridos. A opinião tradicional, tanto de judeus como de cristãos, é que o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600 a.C., período em que Daniel esteve como prisioneiro no grande império da Babilônia. Isso há 2.600 anos atrás. Olha que interessante isso, queridos. E nós estamos vivendo aqui em 2024. E quando a gente olhando até mesmo para os slides, a gente percebe que estas profecias, elas fazem parte do contexto que nós estamos inseridos aqui hoje. Quem era Daniel? Então nós vamos ler aqui, Daniel 1, se os irmãos quiserem abrir, por favor, dos versos 3 ao verso 6, que diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Queridos, o profeta Daniel nasceu numa família judaica, de alto nível, e que vivia na Palestina por volta de 622 a.C. Daniel viveu sua infância na Judéia, ou reino de Judá, e toda a sua vida adulta ele transcorreu em Babilônia. Quando Nabucodonosor invadiu pela primeira vez Jerusalém, porque os escritos dizem que Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes. A primeira vez foi em 605 a.C., ele levou cativos esses jovens da linhagem real. Queridos, ele também não era nada bobo, ele pegou o que tinha de melhor e levou para o reino dele. E aqui, queridos, eu queria falar algo com vocês que veio ao meu coração. Olha só o que Deus fez através desses jovens, lá no reino de Babilônia. Deus, as circunstâncias nas quais nós somos inseridos, ou o que está acontecendo, isso não impede o nosso Deus de trabalhar nas nossas vidas. E ali a gente pode perceber, e seguindo aqui nós vamos ver isso, que Daniel, quando ele estava em Babilônia, olha quantas coisas maravilhosas que ele e os amigos dele fizeram para que aquele rei que se achava o Deus daquele lugar, né? O homem mais poderoso, olha quantas coisas maravilhosas ele pôde aprender e ver através desses, primeiramente, o que acontece, queridos? Eu fiquei imaginando, quando a gente lê em Daniel, que aqueles meninos foram jogados, os 3 amigos foram jogados naquela fornalha de fogo ardente. Olha o que o rei Nabucodonosor viu. Pensa, para a gente ler, parece muito normal, né? Jogar 3 jovens numa fornalha de fogo. É fácil ler, né, queridos? Mas a gente precisa ler a palavra do Senhor, se colocando realmente na história. E ali fala, o que fala ali?
que eles foram jogados nessa fornalha, e quando eles são jogados na fornalha, as pessoas, os soldados que jogam esses 3 jovens, eles são queimados e eles morrem por conta do calor. Queridos, pensa, aí está lá o rei Nabucodonosor, só olhando os 3 jovens ali, intactos, né? A palavra do Senhor mostra que eles estavam ali sem nada, e ainda ele consegue ver um 4º homem, e a palavra do Senhor fala que este 4º homem tinha aparência de um Deus. Olha, imagina isso para esse rei, gente. Eu fico pensando, a cara dele, o que aconteceu com ele neste momento, o coração dele, quando ele vê que aqueles meninos, e a palavra diz que aqueles meninos, quando saíram dali, não tinham cheiro de fumaça. Quando a gente lê, parece simples, foi jogado 3 jovens, né, como se fosse assim, algo muito simples. Mas, queridos, não é, e Deus tem propósito em todas as coisas. Então, eu quero falar para você nesta manhã, para vocês que estão aqui, para vocês que estão aí nos assistindo aí em casa, que se você estiver passando por alguma coisa que você não está entendendo, que está muito difícil, eu quero dizer para você nesta manhã, que você creia que Deus tem o propósito dele em todas as coisas. Ele não está permitindo você passar o que você está passando, porque, sabe, Deus é um Deus que acha legal você passar por lutas. Não é isso, queridos. Se você está passando alguma coisa que você olha para a circunstância que você está vivendo agora, e você não está entendendo, eu quero te dizer, nesta manhã, que você creia no Senhor, e que você aguarde nele, porque grandes coisas o Senhor fará, por tudo isso que você está vivendo, e além disso, você pode ter certeza, que o seu testemunho, salvará muitas pessoas, através da palavra do Senhor. Amém, queridos? Continuando, certamente, Daniel foi um profeta, e um profeta com características bastante especiais, diferente dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, que foram profetas que dedicaram a vida toda ensinando e pregando. Daniel, contudo, foi um profeta leigo, exilado na Babilônia, no fim de sua adolescência, durante toda a vida adulta, desempenhou tarefas de estadista e consultor governamental. Queridos, ele fazia parte da diplomacia, Daniel fazia parte da diplomacia governamental. E mesmo assim, queridos, ele ali, com tudo que estava favorável a ele, num lugar onde ele poderia pedir o que ele quisesse ao rei, ele foi um servo, e um servo exemplar. E ali ele deu, eu fico imaginando que a conduta de Daniel, tudo aquilo que nós estamos estudando, e que vocês também vão estar estudando conosco, com os nossos anciãos, a cada dia dessa semana, vocês vão relembrar cada coisa maravilhosa, cada testemunho poderoso que aquele povo pôde viver por conta da vida deste jovem, depois um adulto, o tempo todo que ele ficou em Babilônia. Em sua vida pública, seus contatos internacionais em seus dias fizeram que seus escritos assumissem característica de uma extraordinária praticidade. Foi sem dúvida marcante de forma como Deus conduziu as coisas de tal modo que esse jovem prisioneiro viesse a tornar-se o principal conselheiro do rei que o levara para o cativeiro. Então, queridos, olha isso. Ele foi levado prisioneiro para o cativeiro. E quem Daniel se tornou ali? Ele se tornou uma pessoa que fazia parte por conta... Deus já foi, né? Deus com seus propósitos, foi trabalhando na vida de Daniel, e Daniel pôde assumir um lugar de destaque, só que assim, queridos, ele não deixou de ser
o servo do Deus Altíssimo. Isso traz para nós o quê? O que que nós podemos aplicar? Que não importa onde eu esteja, não importa onde você esteja, com quem você esteja, você e eu somos servos do Deus Altíssimo. Então nós não precisamos disfarçar, porque às vezes a gente pensa assim, queridos, estou nesse lugar aqui, ninguém precisa saber, né? Que eu não como isso, que eu não faço isso. Precisa sim, queridos. As pessoas precisam saber quem realmente nós somos. E por que somos o que somos? Somos o que somos porque somos servos do Deus Altíssimo e porque fazemos questão de obedecer o nosso Deus. Porque assim falou o Senhor, assim nós queremos ter a conduta. Isso é de total importância nas nossas vidas. E aqui, queridos, que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel. Em Daniel 2:28, já está aí na tela, a gente não precisa nem abrir. Mas se você quiser, pode consultar a palavra do Senhor para acompanhar. Está escrito assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Aqui Daniel está falando com Nabucodonosor, que foi Deus que deu este sonho para ele, para que ele entendesse o que iria acontecer no reino dele. E depois, queridos, olha como Deus é tremendo e maravilhoso. Em Daniel 10:14, que também já está aqui para facilitar, diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Aqui é o anjo do Senhor falando com Daniel, consolando o coração de Daniel. Porque vamos combinar, né, queridos? Não devia ser fácil, né? Acho que eu desliguei? Tudo bem? Obrigada. A mensagem de Deus foi clara. Uma parte do livro de Daniel referia-se aos dias ainda muito distantes. Períodos também mencionados na Bíblia como últimos dias. Se você quiser anotar a passagem, 2 Timóteo 3:1 e 2 Pedro 3:3 fala sobre essas profecias dos últimos dias, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Estas profecias requerem especial atenção, pois se destinam especificamente ao tempo que nós estamos inseridos agora, queridos. Já que as profecias dadas a Daniel eram para o tempo do fim, que ordem ele recebeu do anjo? Aí nós vamos ler aqui em Daniel 12:4, que está escrito assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Queridos, a gente, hoje, nós vemos isso em todos os lugares. Em livros, né, Edmilson? Em vários livros, nós estávamos, eu e Edmilson, falando sobre um filósofo. Porfírio é o nome dele? Porfírio. Ele escreveu 13 livros para provar que o livro de Daniel é somente uma história. 13, queridos. Olha que para escrever 13 livros, precisa estudar. Para ele chegar à conclusão que o livro de Daniel, queridos, é o que está aqui. É isso mesmo. Então, quando a gente percebe que as pessoas estão esquadrinhando a palavra do Senhor, até mesmo para trazer justificativas que isso não é real, que isso não é verdadeiro, a palavra do Senhor, ela é tão poderosa, ela é tão profunda e tão maravilhosa, queridos, que a maioria das pessoas que tentam fazer isso, elas se convertem. Porque elas entendem que não tem como mudar o que está escrito. Que isso daqui, a palavra do Senhor, queridos, ela é divina, ela é poderosa. Mas sabe por que ela traz essa sensação que um homem para a vida dele, para escrever 13 livros, para dizer que o que está aqui não é o que está aqui? Porque a palavra do Senhor, ela mexe conosco, ela mexe com o nosso ser, ela muda os nossos pensamentos, e às vezes nós não aceitamos, e nós queremos achar uma maneira de dizer que o que está aqui não é. Já aconteceu com você, de você ler
um versículo da Bíblia e a palavra falar com você que você tem que mudar isso e você falar, mas isso não é para esse tempo, isso não é para mim. Ah, isso aqui era lá para o povo judeu naquela época. Não, querido, é para nós. Porque a palavra do Senhor, se você está lendo ela é agora para você. Porque eu leio um verso da Bíblia, um versículo, um livro, ela fala de uma maneira comigo, na minha necessidade, e ela vai falar com você na sua necessidade. É poderoso isso. Leia um versículo que seja, e pergunte para o seu amigo, para a mamãe, para o papai, para alguém, para ler também para o seu colega, para o seu cônjuge. O que você entendeu dessa palavra? O que Deus falou com você nessa palavra? E você vai ficar de boca aberta. Porque o que Deus falou com a outra pessoa é sobre a necessidade dela através da palavra dele. É impressionante, queridos, é maravilhoso. E aí também diz assim, né? Ele respondeu, vai Daniel, aqui em Daniel 12:9. Aqui é o anjo do Senhor falando com Daniel. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. O livro de Daniel teria uma parte selada que seria compreendida apenas no tempo do fim. Daniel 12:2. Daniel recebeu instruções de fechar e selar estas profecias, até que no tempo determinado, mediante um estudo diligente do livro, os mistérios de Deus seriam revelados. Que tempo é esse, queridos? É agora. É o nosso tempo. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto que se relacionam com o próprio tempo em que estamos vivendo. Por isso, queridos, que nós vivemos essa guerra assim forte de Satanás. Satanás, queridos, ele quer colocar, eu não sei se isso aconteceu com vocês, eu sou adventista há praticamente 6 anos. Antes de ser adventista, eu era de uma outra denominação. E desde pequena, quando eu ouvia falar do livro de Apocalipse, eu já tremia, eu tinha até tremedeira. Ó, mais do que eu estou sentindo agora, viu, queridos? Eu tinha tremedeira, porque todo mundo falava assim, que era um livro muito difícil de entender, e era um livro do tempo do fim. E aí eu tentava ler, e falava, misericórdia, Senhor, eu não vou ler isso aqui não. Até, queridos, que eu tive a graça do nosso Deus de vir para a igreja adventista. E quando eu cheguei aqui há quase 6 anos, nós tínhamos os módulos. Não sei se vocês lembram dos módulos. Havia o módulo 1, 2, 3, 4. E eu tive a graça do Senhor de ter aula com o Armando, no qual ele fez um comparativo entre Daniel e Apocalipse. E aí, queridos, eu entendi o seguinte: não é para ter medo, queridos, nós temos que entender, temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento da palavra dele, para que nós possamos crescer, estarmos preparados, estarmos esperançosos no nosso Deus. Porque, queridos, nós sabemos que esse tempo aqui, este mundo vai de mal a pior. E nós precisamos estar fundamentados na palavra do nosso Deus. Eu vou ler aqui, que eu achei bem interessante também, um pouquinho abaixo, diz assim, ó, porque nós sabemos que o livro de Daniel, no capítulo 12, fala especificamente do tempo do fim, tá? Então, é bom a gente dar uma relida, mas, se você quiser, eu faço de novo o convite, esteja aqui que vocês vão entender. Foi dito a respeito das visões de Daniel, que deviam ser abertas nos últimos dias, e da revelação que Cristo deu a seu servo João, para a guia do povo de Deus através dos séculos. A promessa é, queridos, em Apocalipse 1:3, diz assim, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas. O Senhor nos chama de bem-aventurados. Por que bem-aventurados, queridos? Porque se nós lermos, se nós ouvirmos, se nós obedecermos a palavra do Senhor, posso falar uma coisa para vocês? Na nossa linguagem de hoje, vai ser sucesso total.
E aqui fala assim, queridos, quando se iniciaria o tempo do fim e os mistérios do livro, quando se iniciaria o tempo do fim e os mistérios do livro, poderiam então ser compreendidos. Em Daniel 12, 6, 7 diz assim, ó. Um deles disse ao homem vestido de linho. Na minha Bíblia aqui, bem no rodapézinho, diz que esse homem vestido de linho é um ser celestial divino, que estava sobre as águas do rio. Quando se cumprirão essas maravilhas? Daniel pergunta. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. As profecias de Daniel que estavam seladas só seriam compreendidas quando chegasse o tempo do fim. E isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 12, 7. A expressão tempos equivale a anos. E aqui, queridos, vocês podem observar, ó. Um tempo igual a um ano, 12 meses. 2 tempos, 2 anos, 24 meses. Meio tempo, meio ano, 6 meses. Total de tempos, 3,5. Total de anos, 3,5. Total de meses, 42. Em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Nós sabemos que em profecias, na palavra do Senhor, um dia representa um ano. Aqui na palavra do Senhor, em Números 14, 34, está escrito isso. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Essa palavra aqui, queridos, é quando os espias fazem o povo murmurar contra Deus. E Deus manda um castigo para eles, falando sobre essa palavra. Em Ezequiel 4, 7 também nos explica. 40 dias, o Senhor fala para ele, 40 dias te dei, cada dia por um ano, voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Ao lidarmos com períodos proféticos, um dia equivale a um ano literal. Assim, o período que estudamos pode ser interpretado como 42 meses, ou 1.200 dias, anos, que são 42 vezes 30, que dá 1.260. Este mesmo período de tempo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, aparece também em Daniel 7, 25, quando fala do momento em que os santos, filhos leais de Deus, seriam entregues nas mãos do chifre pequeno. Esse chifre pequeno é um poder antagônico a Deus. Daniel 7, 21. Este período de perseguição do chifre pequeno aos santos do Altíssimo, que está em Daniel 7, 25, se cumpriu na história dos 538 dias depois de Cristo, a 1798 depois de Cristo. Assim, o ano de 1798 dá início ao chamado tempo do fim, quando as profecias seladas de Daniel seriam estudadas e plenamente compreendidas. Vocês estão vendo que aí no rodapézinho está falando assim, ó, os próximos temas tornarão esse assunto mais claro. Então venham, né, Edmilson? É você amanhã, né, Edmilson? Que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Amós, em 3,7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, queridos, nada acontece sem que Deus revele ao seu povo. O que nós precisamos, queridos? Precisamos estar atentos, com os ouvidos abertos, porque Deus fala conosco. Vou dar um testemunho bem rapidinho, tá? Estava aqui na igreja hoje, com o coração bem
apertadinho para pregar aqui. Bem, que a gente fica, né, queridos? Fora o que acontece enquanto você está preparando a palavra. Algumas lutinhas. E eu estava assim, até a Amanda falou para mim, Eli, você não quer nos ajudar aqui na recepção? Eu falei, Amanda, eu estou com as pernas com tremedeira, eu preciso sentar e me acalmar. Ela falou, tá bom. Eu vim, fiquei naquela salinha ali, sentei, orei, falei com Deus. Queridos, o Espírito Santo impressionou meu coração assim, desça na recepção. Eu falei, mas Senhor, eu? Agora? O senhor tem certeza? Ouça. Deus fala conosco, queridos. O que nós precisamos é reconhecer a voz dele. Graças a Deus, queridos, eu reconheci e desci. Queridos, eu não terminei de pôr o pé na recepção ao lado da Maria, Zezé, e ela pode dizer isso para vocês. Entrou uma moça, falando assim, para Maria, anota, onde eu posso anotar um pedido de oração? A Maria prontamente pediu o nome dela, o telefone dela, já ia dar um local, e o Espírito Santo impressionou meu coração. Ore por ela. Eu a peguei, levei numa salinha e orei por ela. Deus fala conosco, queridos. Ela estava com o coração amargurado, pesaroso, porque o filho dela está internado e muito mal. Então a pessoa veio aqui buscar um socorro. Deus já havia falado conosco, nós, os líderes dessa igreja, os anciãos dessa igreja, que era para nós fazermos uma salinha esses dias e ter um casal, jovens, quem se dispusesse a orar. A gente, na correria, acabou não fazendo. Deus tem os propósitos dele, queridos, e ele não vai mudar. Ele pediu para nós fazermos, nós não fizemos. Ele falou para mim, desce e ora. É assim que Deus age, queridos. Então nós temos que estar atentos. Veremos em cada história e profecia, tem muita coisa para a gente ver, não é hoje, fiquem tranquilos. Mensagens divinas que nos fortalecem e animam à medida que nos aproximamos da última grande crise da história. Isso está em Daniel 12:1. Queridos, eu coloquei aqui, que nesse tempo, para nós não ficarmos pesarosos, porque nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que irá guerrear por nós. E Miguel nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Qual é o resultado de rejeitar a mensagem profética? Você pode rejeitar? Pode. Mas qual é o resultado disso? Provérbios 29:18 nos diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. E eu também anotei aqui, a visão profética livra a sociedade da anarquia. Então o que nós estamos vivendo hoje, meus queridos amigos, aqui na casa do Senhor e aí na sua casa, é a falta do compromisso com o nosso Deus poderoso. É isso que nós estamos vendo neste mundo. Assim, é imprescindível reservarmos tempo para o estudo desse livro. Pois quando o homem despreza as profecias, ele se corrompe. Também pode ler em 1 Tessalonicenses 5:20. Que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia de Daniel? Em Mateus 24:14, fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Ler e entender, eis a questão. Uma coisa, queridos, é ler. Ler a gente lê, mas a palavra do Senhor, ela precisa ser entendida e aplicada nas nossas vidas. Porque quando nós lermos verdadeiramente, entendermos e aplicarmos nas nossas vidas, nós vamos ser muito mais felizes. Metade das lutas que eu passo, queridos, não preciso falar da vida de ninguém, posso falar da minha mesma. Muitas coisas
não ouvi o diz assim o Senhor. E aí a luta vem. Ler e entender, esses são os desafios para todos nós. Agora que descobrimos que já estamos vivendo no tempo do fim, quando as profecias de Daniel já podem ser desvendadas, precisamos nos aprofundar no nosso estudo. E eu quero aproveitar e falar uma coisa para vocês. Quando houver semanas de oração, seja ela o tema que for, aproveitem. É uma forma da gente estudar mais a palavra do Senhor, de estar em comunhão, de aprender mais sobre as coisas do nosso Deus. Normalmente, quando examinamos o livro de Daniel, o fazemos no contexto da ascensão e queda das nações, do juízo e da libertação final do povo de Deus no tempo da angústia. Isso está em Daniel 12:1. Durante os próximos temas, hoje é o tema 1, amanhã tema 2 e assim sucessivamente, o estudo do livro de Daniel nos ensinará também, por meio de exemplos, que podemos nos preparar individualmente para provações e perseguições sempre que elas surgirem. Queridos, você já deve estar passando, já passou ou vai passar. Pode ter certeza disso. Por provações e perseguições. Se você não estiver passando, não passou, é bom você verificar como é que está a sua caminhada aí com o Senhor. Porque, queridos, nós temos que aprender, e na palavra do Senhor, aqui está falando, que através da palavra do Senhor, nós vamos aprender a cada dia a nos fortalecer. Em comunidade, que é o que nós estamos fazendo aqui, juntos, na Igreja do Senhor, os nossos queridos que estão nos assistindo pela internet, mas todos os dias, examinando a palavra do nosso Deus. Nesse sentido, essas histórias nos apresentam mensagens de vital importância para hoje. Afinal, por mais útil que seja conhecer a marca da besta, o tempo da angústia, as 2.300 tardes e manhãs e a perseguição futura, se não tivermos uma experiência real com Deus, todo esse conhecimento somente nos condenará. Já estou acabando, viu, queridos? Onde está fundamentada a sua fé? Eis a questão, queridos. No Evangelho de Mateus, após finalizar o Sermão do Monte, eu me perguntei diversas vezes. Jesus nos conta uma parábola dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Aí eu pergunto para vocês, queridos, quem é esta casa? Deixa eu voltar aqui só uma. Quem é esta casa? Somos nós. Quem é esta rocha na qual a casa está edificada? Nosso Senhor Jesus. E aí, queridos, você vai tocar um depois, né? E aí, queridos, eu quero que vocês, de tudo isso que nós falamos, o mais importante está aqui, meus queridos, sobre a minha decisão e a tua decisão nesta manhã. Após descobrir que estamos vivendo no tempo do fim, decido dar continuidade nos estudos sobre a Bíblia e o livro de Daniel, visando conhecer mais a vontade de Deus para a minha vida. Pela graça de Deus, quero fundamentar minha vida na rocha, que é Jesus, permitindo que Ele conduza meus passos. E eu quero perguntar para vocês nesta manhã, se essa é a vontade de vocês, se vocês têm a vontade de fundamentar a vida de vocês na rocha, que é o nosso Senhor Jesus, através da palavra dEle. Se essa é a vontade de vocês, eu peço agora que vocês se levantem, porque eu vou orar por vocês. E você aí de casa também, fique de pé se você puder, para que nós coloquemos isso diante do nosso Deus. Porque, queridos, nós não temos como fazer nada, nós não podemos fazer nada. Até para nós estudarmos, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos direcione.
Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para entender a palavra dele. Então, queridos, não é pela minha força, nem pela sua, nem pela minha sabedoria e nem pela sua sabedoria. É pelo poder do nosso Deus maravilhoso, no qual eu e você somos servos. Vamos orar? Deus maravilhoso e poderoso, Senhor Jesus, em primeiro lugar, Pai, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, porque o Senhor falou conosco através da sua palavra. E eu também quero pedir, Senhor, aquilo que eu não pude transmitir, eu peço que o teu Santo Espírito, Senhor, vá transmitindo no coração dos teus filhos, dos teus servos, Senhor, e que a tua igreja possa estar reunida nestes dias, nesta semana, Senhor, que foi o Senhor que preparou para nós. Senhor Jesus, e aqueles que estão nos assistindo, também prepara para aqueles que puderem estar aqui, para que estejam. E também, Senhor, coloca no nosso coração, para que nós possamos convidar pessoas queridas para estarem aqui, para ouvirem a tua palavra. Agora, meu Deus, nós queremos te pedir, nós precisamos do teu Santo Espírito, porque nós somos a casa, Senhor. Nós somos a casa que precisa ser fundamentada na rocha que é o Senhor, através da tua palavra. E nós precisamos, Senhor Jesus, para isso, da tua ajuda. Então, Pai, nós te pedimos que cada um que está aqui, cada um que ouviu essa palavra, aqui, através da internet, que ainda ouvirão, meu Pai, que o Senhor trabalhe na mente e no coração, e que a tua palavra seja transmitida, Senhor, e que a tua palavra venha nos mudar, venha fazer de nós, Senhor Jesus, realmente os servos do Deus Altíssimo, que as pessoas ao olharem para nós, saibam que há um Deus poderoso, que comanda as nossas vidas, Senhor, e que faz toda a diferença. Assim, meu Deus, eu quero te agradecer, no nome santo de Jesus, amém. Amém, queridos? Bem-aventurado podem sentar, por favor. aquele